Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora esquecer por uns instantes dos nossos problemas e vamos assim nos ligando à espiritualidade amiga desta casa e assim, num só pensamento, num só sentimento, vamos trazendo Jesus para junto de nós. Mestre bondoso, digna-te abençoar-nos nesta hora. Nós, os seus irmãozinhos, pequenos e frágeis aqui da terra. Envolva-nos, Mestre, na sua luz, na sua paz. Dissipa as sombras que ainda existem dentro de nós, desanuvia a nossa mente para que possamos compreender melhor as lições de hoje. Obrigada, Jesus querido, pelo seu Evangelho de luz, esse guia maravilhoso que nos indica o caminho a seguir. Muito obrigada, Mestre, por dividir conosco essas palavras de vida eterna que nos liberta a alma. Muito obrigado. Nós pedimos, Jesus, que permaneça conosco, nos guiando, nos protegendo, que a sua mão amiga esteja sempre segurando firmemente a nossa, para que não venhamos a nos desviar do caminho, que possamos, Jesus, caminhar contigo, rumo ao mundo melhor. Obrigada, Jesus, por tudo. Por favor, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o nosso tema de hoje, a nossa lição de hoje é: se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, nós vamos buscar o nosso querido Jerônimo Mendonça, aquele palestrante espírita muito bom, que viajava o Brasil afora numa cama ortopédica por conta de uma doença degenerativa que ele possuía. E então ele tinha que viajar naquela posição, deitado. Depois manobravam lá a cama e ele ficava sentado e fazia a palestra. Mas em certa ocasião ele contou que não conseguiu honrar, vamos dizer assim, com o compromisso de uma palestra que ele tinha por conta do problema de saúde. Então ele convidou um amigo, para que o amigo fizesse a palestra no lugar dele. E o amigo aceitou e foi. Porém, aconteceu um acidente no caminho, E o carro que o amigo dele estava capotou, deu perda total. Mas, milagrosamente, vamos dizer assim, o amigo dele não sofreu nenhum arranhão. E o amigo, então, que era espírita, abriu o porta-luvas do carro, pegou o Evangelho segundo o Espiritismo e abriu ao acaso. O acaso não existe, abriu a esmo. E qual é a lição que saiu para ele ali? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, ele não sabia como agir, aquilo impactou tanto,
Ele, naquele instante que ele pensou, fico feliz por ter escapado do acidente, escapado da morte, né, nesse acidente, ou triste, porque eu não sou um homem de bem. Porque ele concluiu, ele não era um homem de bem, se fosse um homem de bem teria morrido, né? Então ele ficou ali pensando. E é onde nós vamos perceber que, infelizmente, muita gente fala assim: ah, olha ali, morre ali um vizinho bom e o vizinho ruim fica. E aí a pessoa fala: olha lá, em vez de morrer fulano, que era ruim, morreu Beltrano, que era uma pessoa boa, né? Isto é porque a criatura não tem a compreensão da vida eterna, né? Da reencarnação, dos mecanismos da justiça divina. Então, como diz Fénelon no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a criatura fala desta forma, ela está cometendo uma blasfêmia, não é? Porque ela não sabe o que está dizendo. O fato é que o espírito que ainda é ignorante, né, ele precisa de mais tempo aqui no mundo, reencarnado, para se melhorar. Quando muitas vezes outro que já é mais evoluído, ele cumpre ali a sua tarefa, vamos chamar assim, e retorna para o mundo espiritual mais cedo do que o outro, porque ele, por ser uma criatura mais evoluída, uma criatura mais disciplinada, que anda no caminho reto, ela cumpre com a sua missão num tempo mais curto, então ela pode retornar. É preciso que a gente compreenda que a morte não é algo ruim. A morte é um fenômeno natural, como é o nascimento. Alguém fica lamentando, fica achando algo que é ruim nascer? Não, né? Comemoram, dão parabéns. E a morte, criou-se essa ideia de que é algo ruim, que morrer é ruim, que é uma punição. Ah lá, quando morre alguém ruim, ah lá, bem feito, morreu. O que está dizendo? É ignorância. Né? Morrer é retornar para casa. É libertação. Porque estar reencarnado é estar aqui de passagem. A gente vem do mundo espiritual para cá para cumprir certas disciplinas que vão nos educar. Educar o nosso espírito mal educado, indisciplinado, rebelde. A gente vem aqui para vivenciar determinadas experiências que vão nos ajudar a crescer espiritualmente. Né? Então não é um mal morrer. Morrer é libertação, é voltar para casa. É como um aluno na escola. Aquele aluno que é comportado, aplicado, ele não sai mais rápido da escola?
Ele aprende mais rápido a lição, de maneira que ele pode se formar no tempo correto e sair. Pegar o diploma e sair. No entanto, o aluno indisciplinado, o aluno bagunceiro, desobediente, né? Rebelde, não presta atenção na aula, não aprende nada. O que vai ser feito? Ah, vamos mandar ele embora da escola? Não. Ele vai repetir de ano. Ele repete a lição até aprender. Enquanto ele não aprender, ele não sai da escola. Então, o tempo que ele precisa permanecer na escola é maior, é mais longo, né? Porque muitas vezes são espíritos ainda jovens, não são espíritos antigos, são espíritos ainda jovens. Então, são imaturos. Vem aqui no mundo e bate cabeça mesmo, né? Então precisam de tempo. Quantas criaturas indisciplinadas que muito erraram, mas que quando chega numa idade mais madura, se endireita, vamos dizer assim, né? Busca o caminho correto e se regenera, né? Ah, mas era um ex-marginal. Era, mas ele se regenerou, ele se endireitou, né? Teve tempo para isso. Então é preciso compreender que cada um programou lá na espiritualidade o tempo que precisava estar aqui no mundo. Programou os tipos de experiências que precisava para o seu crescimento espiritual, não é? Ele programou as provas que ele precisava passar, né, para melhor compreender a vida, os porquês, tudo, não? Então, é como na escola também, não sei hoje em dia, mas no tempo antigo tinha a aula de reforço. Então, aquele aluno que estava bem, que estava com as notas boas, esse aluno, no horário correto do final da aula, ele podia ir para casa. Ele estava liberado. Mas, aqueles alunos que estavam fracos, que estavam com as notas baixas, então, eles tinham que ficar na aula de reforço, que era meia hora a mais do que o horário, né, normal, e ficavam lá meia hora a mais para que tivessem ali a revisão das lições que eles não tinham aprendido, né? Então, na vida também é assim. Muitos espíritos precisam permanecer aqui muito tempo para que tenha a oportunidade de aprender melhor, né? Mas isso não é regra. Não é regra. Tanto não é regra que nós vamos ver Chico Xavier, né? Chico ficou aqui com mais de 90 anos. Divaldo Franco está aí conosco até hoje, também com mais de 90 anos. Não é assim? João Evangelista viveu mais de 100. Não é assim? E eram pessoas, eram espíritos bons. Então não é regra. Assim como Richard Simonetti nos conta, que havia um casal que lá na espiritualidade, eles combinaram que iam se reencontrar aqui no mundo, iam se casar e iam se dedicar aos órfãos, né? Porém, quando reencarnaram, chegaram aqui, aí vem os interesses mundanos, né? E
eles esqueceram o compromisso assumido lá na espiritualidade. E aí foram vivendo aqui, colocando outras coisas à frente dessa missão, né? Então, o mentor deles, lá na espiritualidade, acompanhando a caminhada deles aqui no mundo, percebeu que eles tinham se desviado totalmente da missão que tinham assumido, do compromisso que haviam assumido lá, né? E nem lembravam de órfão, não. Então, o mentor pensou e concluiu: vou reencarnar como filho deles. E veio, reencarnou como filho do casal, e aos 5 anos de idade ele desencarnou. Para quê? Para dar aquele tranco no casal, né, nos pais, para que eles se voltassem para o lado espiritual, porque eles nem lembravam de nada disso. Então, com o desencarne do filhinho, eles foram buscar consolação para a dor que estavam sentindo. E então eles buscaram uma casa espírita, buscaram o espiritismo e compreenderam os porquês da vida. Eles, dentro da doutrina dos espíritos, eles conseguiram a consolação necessária, né? E aí sim buscaram trabalhar em prol do semelhante e foram então se dedicar a um orfanato. Foram trabalhar, ambos foram trabalhar num orfanato. Então precisou desse tranco. Então veja bem, era um mentor, né? E ele veio, ficou um pouquinho porque era preciso chamar esses dois que eram os seus pupilos, né? Era preciso chamá-los à razão. Então, não é regra que um espírito que é mais evoluído, que é bom, esse daí vai morrer primeiro que o outro. Isso não é regra, não é isso. Cada um tem o seu tempo certo para estar aqui no mundo. Isto já é programado lá na espiritualidade antes de nós nos reencarnarmos, né? Existe toda uma preparação, toda uma programação, de maneira que não é assim que funciona. É regra. Ah, o mal morre velho, né? E o bom vai morrer cedo. Não, não é assim. Cada caso é um caso, existe uma programação, não é de qualquer jeito, não é assim não, né? Então, a extensão da existência humana depende das experiências que a criatura veio aqui passar no mundo terreno, né? Então, também não podemos lamentar quando alguém querido morre. Vai doer? Claro que vai, meu Deus. É uma dor terrível quando um ente querido desencarna. Não é verdade? É terrível. Mas é preciso compreender que ele não desapareceu, não sumiu. Ele voltou para casa. Nós ainda continuamos aqui na escola. Precisamos continuar. O ente querido retornou antes, porque o que ele veio aqui aprender, ele aprendeu. Então é como um preso, que ao cumprir a sua pena, ele recebe a liberdade. O que nós diríamos se
um criminoso, cumpriu ali direitinho a sua pena e ele não recebesse a liberdade. Não seria justo, não é? E um que cometeu um crime e não cumprisse pena nenhuma. Não é justo. Né? Não haveria justiça, mas a justiça divina é perfeita. Né? É perfeita, por isso não podemos ficar questionando os desígnios de Deus, porque a nossa compreensão é limitada. Nem tudo é possível compreendermos, mas a doutrina dos Espíritos nos dá uma boa base, de maneira que sabemos que a justiça do Pai é perfeita. Né? Então, se uma pessoa que ainda é bem imperfeita sofre um acidente e não morre, não tem que a gente ficar criticando e falando, se fosse uma pessoa boa tinha morrido. Mas vaso ruim não quebra, não é o dito popular? Né? A gente fala isso e está cometendo aí uma blasfêmia, porque não é assim que funciona. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus sabe. Ele quer o nosso bem. E é tão bondoso que nos dá infinitas oportunidades de reencarnarmos e repararmos as nossas faltas e aprendermos o que ainda não sabemos. Não é? A gente vem aqui no mundo para crescer moralmente. Então, nós não devemos censurar o que a gente não entende. Não é mesmo? Né? Não devemos. Não devemos, porque a nossa inconformação com a morte do homem bom e o mal que permanece, o homem mau que permanece vivo, né, é fruto do nosso egoísmo e da nossa ignorância. A gente fica lamentando, a gente fica inconformado, como que pode? Não. Deus é bom e sabe o que faz. Né? A sua justiça é perfeita. Meimei, neste livrinho aqui muito bom, ó, que diz aqui que é para crianças de 8 a 80, né? Ela nos dá a seguinte mensagem: a misericórdia divina serve-se de todas as formas possíveis para poupar ao espírito infrator o retorno prematuro ao plano espiritual. Na encarnação terrena, terá ele meios de se redimir num despertar mesmo tardio. Somente em situações em que se esgotaram todas as oportunidades, a lei sábia de Deus interfere em retiradas compulsórias, já que a alma está servindo de elemento hostil. Então veja aí, quando a criatura está atrapalhando o caminho das outras, então às vezes compulsoriamente ela volta, né? Então tudo está dentro de um esquema perfeito, onde Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, né? Qual é o aluno que deve permanecer mais tempo na escola e qual o aluno que já cumpriu com o seu aprendizado e deve
receber o diploma e voltar para casa, né? Então, é assim que funciona. Portanto, a nossa preocupação deve ser em ter uma existência nobre e digna, uma existência no cumprimento do bem, uma existência onde a gente siga na prática as leis divinas, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É essa a nossa preocupação, para que quando nós retornarmos à pátria espiritual, né, nós possamos dizer que cumprimos com a nossa obrigação, com o nosso dever de fazer a vontade do Pai, né? Que é todo o bem que está ao nosso alcance, né? Lembrando que o homem de bem é aquele que cumpre com a lei de amor, justiça e caridade. Então, que a gente faça o esforço de ser um homem de bem. Muita paz a todos.